Na sequência das nossas reflexões em torno do amor em nossas vidas, vale a pena voltarmos ao texto de Mateus, no capítulo 5, quando ele nos diz o seguinte. Vamos ao texto de Mateus. Antes de oferecerdes a vossa oferenda ao templo, correi e reconciliai-vos com o vosso inimigo. Esse texto é de Mateus, capítulo 5, versículo 24. Jesus Cristo é perfeito na sua conclamação. Antes de que a gente vá à nossa casa de fé, fazer as nossas ofertas, seria importantíssimo que o nosso coração estivesse em paz. E nenhum coração estará em paz se não estiver reconciliado com possíveis inimigos. Muitas vezes nos encontramos em situações verdadeiramente paradoxais. Porque nós frequentamos uma casa de fé, seja ela qual for, às vezes temos atividades de certa relevância, somos considerados, mas não temos paz. Exatamente porque deixamos na retaguarda situações complexas, irresolvidas. Temos visto com muita tristeza filhos que há anos não conversam com a mãe, não se dirigem ao pai, não falam com os irmãos, não podem estar felizes, não podem ser felizes carregando essa tormenta por dentro. Se alguém é capaz de romper com sua mãe, já rompeu com a própria vida. Porque nossas mães são o que há de mais sagrado. E nós só nos damos conta disso tarde demais, quando elas viajam para a imortalidade. Há anos, visitando a cidade de Porto Alegre, uma jovem desejou conversar comigo. Uma jovem loira, quase ruiva, olhos lindos azuis, uma expressão suave, que carregava alguns piercings, algumas tatuagens que eu podia ver através de sua roupagem, no pescoço, nos braços. E perguntei-lhe em que lhe podia ser útil. E ela me disse: professor, eu vivo um problema muito grave. Lidando com o mundo há 40 anos, poucas coisas são graves para nós. Perguntei sua idade, ela me disse 17 anos. E eu pensei comigo, o que pode ter de tão grave uma moça de 17 anos? Perguntei seu nome e ela me disse Karen. Em que posso ser útil, Karen? E ela me disse, minha mãe, professor. O que há com sua mãe? Eu odeio minha mãe. Digo, não posso acreditar. Eu não posso acreditar porque você é uma moça tão bonita, tão jovem. Você deve estar aborrecida com sua mãe. É natural. Às vezes, nos nossos caminhos, ficamos aborrecidos com as pessoas mais próximas. São elas que nos suportam, somos nós que as suportamos, então ficamos aborrecidos umas com as outras. Mas com ódio da sua mãe, Karen? Sim, professor. Mas por que você tem ódio de sua mãe? Ela baixou os olhos e quando levantou o rosto tinha lágrimas nos olhos. Porque minha mãe
é prostituta, professor. E eu disse: e daí? Qual é o problema de sua mãe ser prostituta? Ela é sua mãe antes de qualquer coisa. Mas eu tenho vergonha dos meus amigos, de meu namorado. E lhe perguntei: você alguma vez conversou com sua mãe para saber as razões que a levaram a essa vida? E de cabeça baixa ela meneou negativamente. Eu digo: então, Karen, possivelmente essa vida que sua mãe mantém seja efeito da frustração de não ter você perto dela. Tenho certeza que você poderá ajudar muito a sua mãe. Não importa como ela esteja agora, Karen. A nossa mãe pode ser o que for, mas foi ela que nos deixou nascer. Há tantas mães certinhas, perfeitinhas, que não cuidam dos seus filhos, que não querem filhos. Há tantas mulheres perfeitas, honestíssimas, mas que não querem saber de filhos. A sua mãe, com toda essa tormenta, deixou você nascer. Converse com ela, Karen. Será que ela ia conversar comigo, professor? Eu falei: tenho certeza que a coisa que ela mais anseia é ter você de volta. O senhor permita que eu lhe escreva, então, uma carta? Eu digo: à vontade. Naquele tempo ainda se mandavam cartas. Hoje é uma enxurrada de e-mails. E ela me escreveu uma carta 1 mês e pouco depois do nosso encontro. Professor, combinei com minha mãe um dia em que nós vamos conversar. E só de marcar a conversa com minha mãe, já estou me sentindo mais alegre. Depois lhe contarei o desfecho. 15 dias depois que eu receber aquela carta, recebi outra, menor, em que ela dizia assim: conversamos nós duas, professor. O senhor tinha razão. Eu nunca tinha dado ouvidos à minha mãe antes. Estamos programando de morar juntas e voltarmos a ser mãe e filha. Eu sempre respondia com palavras de incentivo. 1 mês depois, chega-me outra carta. Alugamos um pequeno apartamento em Niterói, um bairro de Canoas, na Grande Porto Alegre. E resolvemos colocar nossas camas no mesmo quarto para que a gente possa conversar durante as noites. Descobri uma amiga excelente, professor. Minha mãe é minha melhor amiga. E fui recebendo cartas de Karen ao longo de 1 ano inteiro, desde o nosso encontro. Depois de 2 anos, nesse ínter, eu ia e voltava ao Rio Grande do Sul. Depois de 2 anos, me mandou uma mensagem dizendo que ia se casar. Que sua mãe estava a dama de honra, porque fazia tudo, resolvera tudo, montara tudo para o seu casamento. E me dizia com felicidade: desde que nós fomos morar juntas, professor, minha mãe abandonou aquela vida. Minha mãe é a pessoa mais bonita que eu conheço. E me confidenciou que procurou a prostituição por fraqueza. Eu me afastei. Meu pai morreu quando eu era criança. Ela, muito tímida, não quis arranjar um padrasto para mim, embora vivesse carências afetivas tremendas. E para não ter que se vincular a um homem, e tinha medo que esse homem me abusasse, ela preferiu ficar aventureira, atendendo às suas pretensas necessidades. Ou reais, sei lá, professor. Hoje, Karen é mãe de 2 meninos.
Um na primeira infância, outro já chegando à terceira infância, na faixa dos 8 anos de idade. Lindos. Um marido notável, um jovem querido que a amou sempre e é apaixonado pela sogra, que o recebeu como um verdadeiro filho. A expressão de Karen mudou-se. Ela hoje fala sorrindo, sempre enganchada em sua mãe, sempre abraçada em sua mãe. Pequena, magrinha, cabelos coloridos, azulíneos, essa mãe é um anjo na vida de Karen. É que cuida dos netos para que ambos possam trabalhar. E os netos são agarrados à avó. Fiquei pensando naquele dia longínquo em que aquela jovem me falou após a palestra e que eu pude trocar com ela meia dúzia de palavras. E toda a vida de Karen se modificou, porque só o amor é capaz de construir felicidade. O que ela guardava no coração não era propriamente ódio de sua mãe, era mágoa, era uma tristeza misturada à sua ingenuidade juvenil, de achar que o mundo todo estava contra ela. O clique era uma conversa, era um entendimento, era conversar em duas mulheres que se queriam bem, que se amavam. Essa felicidade, só o amor é capaz de proporcionar. O amor em nossas vidas. Antes de irdes ao templo para levar as vossas oferendas, reconciliai com o vosso adversário. Como é que nós nos dirigimos ao Senhor e dizemos: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoáramos aos nossos devedores, se não temos disposição de perdoar os nossos devedores, mas pedimos a Deus que só nos perdoe na medida em que já amarramos. Daí Cristo que nos houver ensinado que a cada um será dado conforme suas obras. Se as nossas obras são de não perdão, naturalmente que eu estou definindo a sorte que eu quero. Quando encontramos esta palavra, perdoar, nos deparamos com dois termos latinos. Perdonare. Donare é doar. É um prefixo que indica além de. Perdonare ou perdoar é dar além, é fazer algo mais. Isso é que é o perdonare, isso é que é o perdoar. Quando Cristo nos diz, nos ensina, quando alguém te bater numa face, dá também a outra, perdonare, dê além. Mostre o lado em que você é capaz de perdoar, de entender, de amar. Dê além, dê a outra face. Não é o outro lado do rosto, é o nosso complemento, é o outro lado do nosso ser. É o nosso interior, alguém que nos agrida de fora para dentro. Mostremos o nosso íntimo, onde repousam as leis de Deus, onde há amor ou onde haja ódio. O mesmo Cristo nos disse que a boca fala daquilo que está cheio o cerne do ser, daquilo que está cheio o coração, daquilo que está cheia a alma. Então, perdonare, dar além. Aquele que te pedir caminhar 1000 passos com ele, caminha mais 1000, dar além.
Aquele que nos pede caminhar mais é aquele sempre que nos exige, é o filho complicado, é o marido problema, é a mulher estúrdia, é aquele que sempre está cobrando da gente um esforço a mais. Há momentos em que a gente tem a sensação de que vai se perder, de que vai enlouquecer. Não enlouqueça não, ame, ame, porque aí o sangue baixa ao seu nível original, o AVC não chega, tampouco chega ao infarto. Mas também o Cristo nos disse, aquele que te pedir a capa, dá também a túnica. Olha a ideia. Há pessoas que nos exigem tanto e a gente diz, eu não vou aguentar. Vai ser a gota d'água. A gente bebe um pouquinho do copo e essa gota d'água não transborda. É o amor. Dar além, só quem ama consegue fazê-lo. Perdoar é uma das facetas da caridade. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos, no livro dos Espíritos, o que é que Jesus entendia pela palavra caridade, pergunta 886, os imortais lhe respondem, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Eis o sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Benevolência, bene mais volere. Volere deu ensejo à palavra volição, vontade. Bene, bem. Benevolência é ter vontade do bem, é ter vontade de fazer o bem. Benevolência para com todos, vontade do bem para com todos. E para cada criatura a gente faz o bem de uma maneira diferente. Aquele nos exige atenção, aquele pede que eu ouça melhor, aquele pede que eu repita várias vezes, aquele pede, cada um pede de nós coisas diferentes, como cada um de nós pede aos outros comportamentos diferentes em relação a nós. Benevolere, benevolência para com todos. Indulgência, a indulgência é essa virtude que nos manda compreender o outro. Dentro de. Dulcere, docilidade. Dulçor. Indulgência é ter doçura interna, doçura íntima, é ser doce intimamente. Essa doçura é essa compreensão, que não significa que nós concordamos com o erro dos outros, mas nós compreendemos por que é que os outros os cometem. Dulçor interno, docilidade íntima, indulgência, indulcere. Daí começamos a pensar na beleza que é o amor. Antes de que vás ao templo levar a tua oferenda, reconcilia-te com o teu adversário. Reconcilia-te. Não importa que seja um colega de trabalho ou um familiar, não importa. É tão ruim a gente saber que tem um inimigo. Há tempos, contou-nos Chico Xavier, numa visita que lhe fizemos a Uberaba, com um grupo de companheiros, que durante muito tempo ele esteve triste com um companheiro que estava magoado com ele. E ele percebeu que esse companheiro ficara magoado por alguma coisa que ele dissera, sem intenção de feri-lo. Mas o companheiro se sentiu magoado e nunca mais voltou ao centro espírita.
Ao longo dos dias, Chico foi percebendo que o companheiro não voltara por causa daquela fala, no momento que pegou o companheiro desprevenido no seu entendimento. E foi ficando triste Chico Xavier, até o dia em que Emmanuel lhe perguntou, seu benfeitor espiritual: qual é o motivo da tristeza, Chico? Os espíritos nos perguntam como se eles não soubessem, para dar ensejo a que a gente reflita e ponha para fora. E Chico então lhe disse por que é que imaginava que o companheiro desaparecera. E Emmanuel lhe propôs: então por que é que você não o procura? E pede desculpa a ele. E Chico voltou à carga: e se ele não me aceitar a desculpa, já será um problema dele, Chico. O seu é ter paz íntima para trabalhar. E Chico esperou um momento adequado, num cair do dia, para não chamar muita atenção. Foi à casa do companheiro, bateu-lhe a porta, ele olhou pela ventanilha, abriu a porta, e Chico entrou e colocou os motivos que o levavam ali, e abraçou o companheiro, num pedido de desculpas. E contava-nos o velho Chico: quando eu o abracei, ele ficou duro como um pedaço de pau. Se fez de rogado. Numa hora dessas, alguém procurado por Chico Xavier, a gente abraça também e chora junto. Chico, você que me desculpe, eu que fui cabeça dura. Não, ele se fez de rogado. Endureceu-se. E o Chico dizia no seu jeito mineiro, brejeiro, e eu fiquei abraçado àquele bambu. Aí desabracei o bambu. E quando eu ia saindo, ele me disse: Chico, de duas uma, Chico, ou você é muito humilde, ou é muito sem vergonha. E o Chico então nos propunha: como é que eu ia dizer para ele que eu era muito humilde? Eu fiquei com a segunda hipótese dele, mas voltei em paz para casa. Reconcilia-te. Não há nada mais gostoso do que a gente voltar sorrindo para casa. Aquele peso que nos saiu da alma, porque senão eu saio carregando aquele estrupinzum atrás de mim, a energia dele em mim, me pesando, e eu não consigo tirá-lo da cabeça. No momento em que a gente se reabilita diante da consciência, respira profundamente, e se o outro não acatou as leis do amor, é um problema dele, que eu não posso carregar comigo. O que eu carregava comigo, dei conta. Fui pedir desculpas. Há momentos em que a gente responde mal. Há momentos em que a gente está irritado. Mas depois que a ficha nos caiu, a gente procura o outro. Fulano, me desculpe. Eu sei que você está triste comigo, naquele dia eu estava tão irritado. Por isso, por aquilo, ou eu estava com tanta raiva de você. Às vezes a gente está. O grande problema nosso não é nunca sentir raiva, porque na terra isso seria uma mentira. É não deixar que a raiva nos domine. É não permitir que ela faça ninho em nosso juízo. Depois que a gente caiu em si, não posso carregar esse lixo na alma, porque ele se putrefaz. E os urubus começarão a me rondar. Essa nuvem de criaturas negativas desejará tirar proveito de minha insanidade. Deixa eu resolver isso agora. E a gente vai fazer o esforço moral. Mas se ele zombar de mim, problema dele. Eu quero ficar em paz. Mas se ele tripudiar sobre o meu pedido de perdão, problema dele. Eu quero é ser uma pessoa em paz. Então não deixemos, em nome do orgulho, que os inimigos cresçam à nossa volta. Não devemos fazer como um caso que eu li em seleções de Reader Digest. Um indivíduo fez sua festa de 92 anos. Reuniu a família inteira em torno daquele velhinho doce, que se gabava de nunca ter tido inimigos. E aos 92 anos, os amigos então o cercaram e lhe perguntaram: mas diga-nos, como é que você conseguiu viver 92 anos sem ter inimigos?
E o velhinho doce respondeu assim: matei todos. Pelo amor de Deus. Não é isso que o Evangelho manda. Não é acabar com os inimigos, é acabar com a inimizade. Daí nós vamos perceber como é bonita a vida. E Jesus Cristo tem razão antes de ir para as nossas atividades religiosas exteriores. Trabalhemos essa atividade religiosa onde ela de fato precisa ser trabalhada, em nossa intimidade. Não adianta a gente ser religioso de boca para fora, sem que essa religião nos ilumine por dentro, seja ela qual for. Tenho muitos amigos na minha cidade que não são espíritas. Alguns são católicos, outros evangélicos. E aqueles amigos meus que são católicos, eles vão conversando comigo pela rua, falando mal do governo, falando mal de Deus e o mundo, mas passam em frente à igreja e eles se benzem. Em frente ao cemitério eles se benzem. Mas aquele miserável, né? E se benzendo. Eu digo, mas escuta aqui, por que você está se persignando e falando mal de Deus e do mundo? Ah, eu sei lá, Raul, o hábito. A gente faz sem saber por que está fazendo. É por isso que o Espiritismo nos chama a pensar naquilo que a gente está fazendo. Porque primeiro tem que ser por dentro. Já que a boca fala daquilo que nos enche a alma. Não adianta eu fazer salamaleques e mise-en-scène por fora, se por dentro eu carrego rapinas. Foi Jesus que nos propôs isto. Aconselhou-nos para que não fôssemos como os túmulos, caiados por fora, escondendo imundície na intimidade. Tudo o que a gente precisa para viver bem, Jesus Cristo nos aconselhou, nos recomendou. E quando a gente chega depois diante do altar da consciência, não tem saída, não há justificativas que nos liberem do sentimento terrível de culpa, porque a gente já sabe. Então vamos adiante, ver o próximo quadro. Existem algumas atitudes práticas que nós podemos usar para eliminar, ou para tentar eliminar, ou para diminuir a incidência dos sentimentos hostis, de mágoa, de ódio, de raiva. Vamos ver o primeiro. Não fechar questão sobre os nossos sentimentos. Às vezes nós fechamos questão em cima dos nossos sentimentos. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, quem quiser gostar de mim tem que ser assim. Fechei questão. Então eu não estou disposto a mudar. Eu já fechei questão em torno do fato de que eu sou assim. Mas ninguém veio para a encarnação para ficar do mesmo jeito como entrou. A reencarnação é uma proposta de nos aprimorar para que nós cheguemos à perfeição gradativamente. Se nós reencarnamos e quando chegamos à idade da razão dizemos eu sou assim e está acabado, estagnamos na encarnação. Perdemos tempo e oportunidade. Não fechemos questão. É mais fácil que a gente diga, eu ainda não consegui, mas estou me esforçando. Eu ainda não sei, mas eu estou aprendendo. Eu ainda não completei, mas eu vou completar minha melhoria. Deixando sempre portas abertas para isto. Às vezes nós estamos com uma raiva de alguém, de algo, de alguma instituição. Digo, eu tenho que aliviar meu coração, eu estou melhorando. Gradativamente, cada dia a gente racionaliza, mas por que eu estou com essa raiva? Só eu que estou me sentindo mal, a pessoa nem sabe que eu existo, a instituição nem sabe que eu estou aqui. Por que eu estou guardando esse lixo na alma? Não fechar a questão. Eu sou assim e está acabado. Pronto. Somos candidatos à sombra interior, ao sofrimento tolo, ao sofrimento estúpido, sem nenhuma razão de ser, porque o mundo não vai se apiedar nem um pouquinho de nós, com esse estilo de vida, se a gente o adotar. Mas temos outras propostas para
que possamos eliminar esses sentimentos hostis. Vale a pena reconsiderar os motivos do nosso ódio, os motivos da nossa raiva. Por que é que eu estou com essa raiva? Então vemos o primeiro caso que a gente pode reconsiderar. Primeiro caso que a gente deve considerar é pensar que, muitas vezes, nós temos raiva de alguém porque esse alguém é do contra. Tudo que a gente fala, a pessoa discorda. Tudo que eu quero, o outro dá para trás. E isso vai acontecendo um tal número de vezes que a gente vai ficando com raiva dele, com raiva dela. Porque as pessoas se opõem ao que a gente gosta, ao que a gente quer, sempre. Mas não existe razão de ficar com raiva dessas criaturas. Porque nós também somos assim, às vezes nós somos do contra. Bastou que o fulano diga A, a gente dirá B. Agora que eu lembrei-me da questão do A e do B, quero contar-lhes um episódio verídico, ocorrido no Rio de Janeiro, com uma família de confrades nossos, que tinha uma senhora idosa, muito idosa, já esclerosada, era a avó da família. E então, os filhos, os netos conseguiram uma senhora nordestina, já uma senhora, para ser companhia daquela vovó, para ficar ali no quarto vendo as coisas que ela queria, para ajudá-la a levantar-se, a sentar-se e a dormir com ela, caso ela tivesse algum problema à noite. E aquela senhora nordestina, forte, cuidava da velhinha com extremos de carinho, até que numa noite a auxiliar acordou com a velhinha sentada na barriga dela e com uma faca na mão. E ela disse: o que é isso, vovó? Me diga, miserável, você é do A ou do B? E a nordestina disse: mas vovó, em nome de Jesus, diga, você é do A ou do B? Vou morrer mesmo. Eu vou morrer porque essa velha sentada em cima de mim com essa faca, pensou ela e disse: ai, seja feita a vontade de Deus. Eu sou do A, vovó. Ah, se você fosse do B. E a nordestina não esperou amanhecer o dia e tomou das suas coisas e se foi. As pessoas do contra são assim. Elas querem que a gente seja do A ou do B. Elas não admitem que a gente seja do C, do D, do E. Por isto, não há razão de ter raiva de quem discorda de nós, sistematicamente. Primeiro, porque ninguém é obrigado a concordar com a gente. Segundo, nós vivemos num processo democrático de vida. E se há alguma coisa em que nós temos liberdade total, é no pensamento. Eu não sou obrigado a pensar como meu pai, como minha mãe, como meu irmão, como meu patrão, como meu chefe, meu professor. Eu não sou obrigado. É óbvio que eu preciso considerar aquilo que está sendo dito a mim. De repente, aquilo que a pessoa me está dizendo é o que vai me ajudar a solucionar um problema. Se eu me torno opositor por sistema, eu me fecho a essa possibilidade de que a opinião, a ideia do outro me possa ajudar. Mas mesmo quando nós estejamos lidando com uma pessoa vedada a toda e qualquer opinião, não temos que ter ódio dela e nem permitir que ela tenha ódio da gente. Discordemos desportivamente. Daí então, não há por que ter ódio dos outros. Do mesmo modo que a gente não concorda com tudo que os outros dizem, ou pensam, ou fazem, o nosso não é o juízo universal. Nós não somos donos de verdade nenhuma. E se não somos donos de verdade nenhuma, por que ninguém pode discordar da gente?
Vejamos que quando eu fico com raiva de alguém por causa das discordâncias desse alguém com meus pontos de vista, com meus arrazoados, eu é que sou infantil, porque quero ser o dono da verdade absoluta. E não sou. Então, quando alguém discordar da gente, ainda que seja sistematicamente, demos a esse alguém o direito de ter suas próprias opiniões, como nós temos o direito de ter as nossas opiniões. Alguém nos diz alguma coisa que a gente não concorda? Muito obrigado pela ideia, pela sugestão. E se não concordou, se analisou e viu que não tem sentido, continua a fazer o que ia fazer. Mas não tem por que ficar com raiva. É uma tolice. Mas há outro motivo que leva as pessoas a terem raiva e que a gente bem podia eliminar. Eu estou com raiva de fulano, porque eu soube que fulano falou mal de mim. Olha que tragédia. Como se a gente nunca falasse mal de ninguém. Só que os ninguém nunca ficam sabendo. Mas que a gente fala, fala. Mas aí quando eu soube que alguém falou mal de mim, olha o orgulho ferido. Mas eu soube que alguém falou mal de mim, eu não escutei alguém falar mal de mim. Essa atitude é típica do fofoqueiro, que adora esse leva e traz. Eu soube que alguém falou mal de mim. E o fofoqueiro, quando nos contou, disse, fulano está falando mal de você, e às vezes não é. Muitas vezes é um comentário que o outro fez. Você viu naquele calor, fulano todo de preto? Eu às vezes rio muito como professor de física, nós sabendo que as cores escuras retêm a energia térmica com muito mais facilidade e rapidez. Às vezes eu vejo formatura na universidade, dezembro, Rio de Janeiro, e as damas todas de preto até aqui, aquele vestidão de Maria Mijona até o pé, tudo preto, e os infravermelhos em cima. Eu digo, meu Deus, que mico. Mas penso cá com meus botões físicos. Mas se a gente soube que alguém falou mal da gente, mas se a pessoa não falou com a gente, eu não tenho que esquentar a cabeça com isto. Porque ninguém é obrigado a falar só coisas boas da gente, como a gente fala coisas dos outros. Você viu aquela perua? Viu o vestido roxo que ela estava, aquele sapato amarelo? E o chapéu xadrez que ela levava? Basta que a gente se olhe e nós vamos perceber de quantas pessoas a gente já falou mal, às vezes até sem razão. Porque é um vício da criatura humana ainda no estágio em que a gente se encontra, quando a gente não tem o que pensar no bem, a gente fala dos outros. A vida dos outros é um prato cheio. E a gente tem sempre coisa para falar da vida dos outros. Você viu a filha de fulana com quem que está andando? Você viu o filho dela como é que está? E a gente sempre fala. Mas ninguém pode falar da gente. Atitude de criança. Diz o ditado popular que falem mal, mas falem de mim. Eu estou sempre na crista da onda, eu estou sempre nas bocas de Matilde. Para que eu vou me envenenar com isto? Não precisamos nos envenenar. Se for uma coisa muito forte, vamos ter a hombridade de procurar a pessoa que falou que o outro disse. Foi você comentou mesmo que fulano falou a meu respeito? Porque às vezes a pessoa apanhada no laço, diz, não foi bem isso que ela disse. Evita que eu vá direto à outra, e a outra diz, mas você está louco, eu nunca falei isso de você? Porque o fofoqueiro, ele põe temperos. O fofoqueiro põe molhos. Ele quer ver o circo pegar fogo. Você acha que ela é sua amiga, você não sabe o que ela anda falando de você, mas não diz o que é.
mas já botou o veneno. Você não sabe pela entonação, a gente imagina, falou de mim, horrores. E às vezes foi tolices, um comentário. Às vezes, quando nós temos amigos, nós falamos coisas uns para os outros. Ah lá, já vai aquele louquinho. Olha aquele estabanado. Veja, mas é perdido de todo, coitado. É nosso amigo. Aí o outro escutou, não sabe que é nosso amigo e vai lá contar. Se você não queira saber. Contou-me Divaldo Franco que numa cidade que ele foi pregar, alguém o procurou, não sabe da nossa amizade. E disse assim: Divaldo, você já viu um pretinho que está imitando você? Aí o Divaldo perguntou: quem é? É um tal, eu gostei do tal, né? Um tal de Raul Teixeira. Aí o Divaldo, que é baiano velho, disse assim: se é o Raul, sou eu que estou imitando ele. Pronto, resolveu o problema. Mas se a veia dele crescesse, não me diga, mas é verdade. Basta que a gente saiba viver, a gente não morde a isca do fofoqueiro. Então, se a gente souber que alguém falou da gente, deixa andar. Porque se fosse coisa séria, as pessoas teriam falado com a gente. E se foi verdade que alguém falou de nós, não merece o nosso respeito. Não merece a nossa insônia. Muito menos que carreguemos lixo na alma, porque alguém falou de nós isso ou aquilo. Desse modo, vamos encontrando meios práticos para eliminar essa tragédia que vai rondando as nossas vidas. Mas depois encontramos pessoas que guardam raiva de outras, ódio às vezes, porque fulana, não me convidou para a festa em sua casa. Olha que coisa mais ridícula. Mas será que a gente é obrigado a convidar cobras e lagartos para a nossa festa em casa? Quantas vezes nós que estamos aqui, dizemos assim: não, vamos fazer um jantarzinho só para a família. Não vamos fazer festa, não. E faz um jantarzinho só para a família. De outras vezes a mãe diz assim: não, vamos chamar só seus colegas do trabalho, só seus colegas da escola. Não vamos fazer festa. Não estamos em tempo de fazer grandes festas. E aí o outro que não foi chamado, porque o encontro era só para os colegas, era só para os parentes, aí já faz beiço, já deixa de falar, já fica frustrado, chora. Como tem gente que adora chorar, falta motivo de fato para chorar, aí chora por qualquer coisa, porque não foi convidado para a festa. Se é uma pessoa muito íntima nossa, e não nos convida para uma festa que faça, no mínimo ou no máximo, a gente acha estranho. Isso não passa pela nossa cabeça incolumemente. Por que houve? Mas por que nós não levamos aquilo a ferro e fogo? Daqui a pouco a pessoa vem nos dizer: olha, não chamei você, não chamei a muitos amigos, porque meu marido queria só os amigos do trabalho dele. Eu queria só a minha família reunida, que há muito tempo a gente não se via, e eu queria dar atenção para ela. Mesmo que a gente perceba que aquela resposta foi apenas uma justificativa, que não cola, mas é um direito que as pessoas têm de fazer suas festas e não nos convidar. Por que eu acho que tudo que o povo faça, eu tenho que estar no meio? É, de fato, um complexo de superioridade. Ninguém pode espirrar na sociedade sem que eu saiba. Não é assim que a vida se move. Não é desse modo que a banda toca. É importante que nós tenhamos essa maturidade. Fulano deve ter tido suas razões. Do mesmo modo que eu tenho as minhas. De repente, eu não quero chamar muita gente. Eu quero chamar só meus colegas de trabalho. Às vezes no centro espírita, né? O povo sabe que a gente fez um jantarzinho em casa. Imaginemos se a gente chamar todos os confrades do centro espírita para passar o resto do ano pagando a conta do armazém. Porque espírita come. Então a gente, olha, vou fazer um bolinho lá em casa. Quem lembrasse, vai lá. E é assim. Tem aqueles amigos que sabem nossa data aniversário e aparece lá.
e ligam para nós para cumprimentar, e a gente diz assim, olha, vou fazer um bolinho logo mais, se você quiser aparecer aqui, mas se ninguém ligasse, eu ia comer o bolo sozinho com a minha família em casa. Mas quem ligou, eu fui dizendo, se você quiser passar aqui, passa logo mais. E aí os outros ficaram sabendo, e já se dão o direito de ter raiva, porque não foram chamados. Vejamos como é que nós fazemos caso por tanta coisa tola. Se tivéssemos coisas mais sérias na vida para fazer, se respeitássemos mais o tempo da nossa encarnação, passaríamos por cima disso tudo. Mas aí, há aqueles que têm raiva quando afirmam, por causa dele, por causa dela eu perdi meu emprego. Às vezes alguém ligou para o meu patrão e disse algo a meu respeito. Às vezes alguém muito melhor preparado do que eu, sabia que eu ia prestar um concurso e foi lá, se inscreveu também e naturalmente ganhou a vaga que seria para mim, ou que eu supunha seria para mim. E aí nos dá uma raiva. Mas por que razão? Se as coisas são públicas, se o concurso foi anunciado, se o emprego foi anunciado, qualquer pessoa poderia se inscrever. E se alguém se inscreveu, porque também está precisando de emprego. Ninguém que está bem situado no seu emprego vai concorrer à vaga de outro emprego. É que às vezes a pessoa está sem segurança, e vai surgir um concurso de emprego garantido, emprego público, uma firma grande. Então a gente se inscreve. E não tem culpa se o outro não tem a mesma habilitação, não tem a mesma habilidade. Por que eu tenho raiva de alguém que eu suponho ter me feito perder o emprego? Não há sentido nisso. Imaginemos se quem não passou no vestibular tivesse raiva de quem foi aprovado. Tirou minha vaga. Mas como tirou vaga? Nós todos concorremos ao mesmo concurso. Fizemos as mesmas provas. E se você não passou, porque você não obteve o mesmo grau que eu. Mas não fui eu que tirei sua vaga, foi você que não a conquistou. Então há coisas imaturas que vão raiando para as aberrações. A gente tem raiva de alguém porque supõe que esse alguém tirou nosso emprego. Mas há outros casos em que nós também podemos praticamente solucionar. Ter raiva dele ou dela que se aproximou de nós como amigo, como amiga, e roubou nosso marido ou nossa mulher. Mas como? Como é que alguém se aproxima do nosso lar, da nossa casa, e rouba o marido ou a mulher da gente? É sinal que a nossa relação não existia, não era tão forte como eu pensava. Porque o outro não vem e rouba, se estabelece um vínculo, e o que estava conosco vai com a outra pessoa. É sinal que já não tinha ligame com a gente. A nossa cola já não colava. A criatura vivia ao nosso lado, certamente esperando uma oportunidade para pular do barco. E o que o encosto fez foi oferecer uma lancha. Eu não posso ter raiva de uma mulher porque ela roubou meu marido. Meu marido é que foi com ela. Se ele gostasse de mim e estivesse bem comigo, ele não iria com outra pessoa. Eu não posso ter raiva do homem que levou minha mulher. Não, ele não levou minha mulher. Minha mulher foi com ele. Por mais que ele tivesse jogado seu charme, seu TBC para cima dela, TBC é talento, beleza e charme. Por mais que tenha jogado, ela foi porque quis. É sinal que o vínculo com o marido já não existia. Tantos são os casais que vivem sem mais ligames. Eles estão juntos, mas o coração de um olha para um lado, o coração de outro para o lado oposto. A gente culpa quem chegou e arrebatou, mas não é verdade.
aquele que foi com a nossa esposa ou com o nosso esposo, é o menos culpado. A relação estava ruim já entre nós. Nós é que não conseguimos alimentar o relacionamento conjugal. Então, quando chegou alguém com certas características compensadoras, carregou o nosso cônjuge, a nossa cônjuge. Mas há uma outra questão a se considerar em questões assim, em casos assim. É que muitas vezes, aquela criatura que arrebatou o nosso companheiro, a nossa companheira, nos liberou de um pepino maior. Porque não sabe quem é que está levando. Às vezes eu vejo senhoras dizerem para outras senhoras amigas suas, quando vêm os respectivos maridos: ai, mas que marido maravilhoso você tem, fulana. Ai, mas que marido ótimo você tem, porque em público todo mundo se trata muito bem, né? Bem, você quer jantar bem? Né? Todo mundo se trata assim em público. Querido. E então algumas senhoras dizem para as amigas: que maridão você tem. Aí a amiga diz assim para ela: leva. Uma semana só. Porque quem sabe da quentura da panela é a colherzinha que mexe. Às vezes nós vemos jovens tão queridos, tão animados, e violão para cá, e violão para cá. Aí as mães de filhos rebeldes dizem assim: ah, era um filho assim que eu queria, era um filho desse jeito que eu queria. Aí a mãe do amoroso diz assim para ela: pode levar, não precisa devolver. Porque nós temos uma máscara que Freud chamou de ego. É isso que a gente mostra para a sociedade que vive com a gente e na qual a gente vive. É o que a gente gostaria que as pessoas pensassem de nós. Então a gente monta, afivela ao rosto, uma máscara. Ego. E passamos a viver essa fantasia egóica. E todo mundo pensa que a gente é exatamente assim. Só que nós temos o nosso porão, o nosso id, freudianamente falando, onde nós guardamos os restolhos. Tudo que se guarda no porão são as coisas que a gente ainda não teve coragem de botar fora. A gente guarda na expectativa de que um dia possa usar. O que a gente quer jogar fora, põe no caminhão de lixo. Mas o que a gente guarda no porão da casa é o que a gente tem esperança de que ainda nos possa servir. Então há coisas que estão no nosso porão, a gente não jogou fora. Basta ver as pessoas delicadas, frugais, queridíssimas, na hora que se aborrecem os palavrões que ela diz. Estava no porão. Ela sabia dizer coisas lindas, era o ego. Mas no id estavam as tendências ruins. Daí então, não temos que nos atormentar e achar que o outro levou o que era nosso. Mas ao lado disso, nós encontramos aqueles casos em que mães costumam dizer relativamente a seus filhos, quando se bandeiam para a droga, para o crime, para a prostituição: foram as más companhias do meu filho, que eu odeio. As más companhias do filho é que fizeram seu filho se perder? E que santo era esse filho que seguiu as más companhias? Porque onde existem más companhias, também há boas companhias. Por que esse santo do seu filho seguiu as más companhias? Porque ele sintonizou com elas. Ele se afinou com elas. Foram os maus amigos que levaram meu marido embora, porque ele começou a beber. Os maus amigos é que levaram ele para o botequim. E por que ele não seguiu os bons amigos para o clube de serviço, para a religião, para o esporte?
ele seguiu os maus amigos para o botequim, para a prostituição, para a loucura. Nós temos esses hábitos de culpar os outros e não observar a parte que nos cabe nesse latifúndio. Desse modo, nada de ter raiva. Começamos a racionalizar. Se alguém levou minha mulher é porque ela já não estava comigo. A começar pelo fato de que ninguém é de ninguém. Nós não pertencemos a ninguém e ninguém nos pertence. Nós estamos juntos de livre, espontânea vontade. Ou por necessidades materiais, que eu não posso me afastar dele, porque senão não tem quem pague minha comida, minha roupa, minha casa, não trabalho. Mas se eu acho um outro que banca tudo isso, eu largo e vou. É assim o mundo. Se eu puser na minha mente que é assim o mundo, eu deixo de sofrer por muitas coisas. E aí eu deixo de ter ódio daqueles que supostamente estão me fazendo sofrer. Até chegarmos àquele ponto de termos ódio de alguém que matou o nosso ente querido. O assassino, a assassina. O primeiro momento não adianta querer argumentar. Do nosso homem velho brota a ira, o desejo de vingança, o ódio cavalar. Só com o passar do tempo, as coisas vão se asserenando em nossa intimidade. Mas vale a pena que a gente raciocine. Primeiro, o nosso ser querido, nosso ente querido, reencarnou com determinados comprometimentos, dívidas kármicas, que a gente desconhece, carências morais, que o encaminharam para aquele desfecho. Por outro lado, os nossos entes queridos não morrem porque perdem o corpo. Eles apenas desencarnam. Resgatam dívidas, quando de fato resgatam, mas não desaparecem, nem da vida, nem da nossa vida. Por outro lado, vale nos considerar que digno de dó é o assassino. Ele é que carregará esse fardo da culpa dali para frente. Já que o escândalo é necessário, ai, porém, daquele que o provoque, disse Jesus. Se alguém tem que espiar numa morte difícil, numa desencarnação difícil, aquele que provoca essa desencarnação difícil assume a culpa, assume o débito, que a lei divina iria cobrar naturalmente. Aí estão os vendavais, os terremotos, os maremotos, aí estão os acidentes coletivos, aí estão as chuvas drásticas, os aguaceiros, os desabamentos, os curtos-circuitos, para que ninguém seja responsabilizado. Aí estão os vulcões, as tsunamis, quando alguém tem que resgatar através de uma morte difícil, a vida o leva a ter a morte difícil sem que ninguém seja culpado. Começamos a racionalizar. E isso não nos retira a dor nem a saudade, mas nos retira o ódio. Passamos a nos apiedar de quem assumiu esse fardo. Há alguns anos, gosto sempre de narrar esse episódio pela sua dignidade. Acompanhei uma família do sul de Minas Gerais, muito amiga, trabalhadora espírita, toda a família, que tinha filhos, 3 filhos e uma filha.
Essa jovem preparou-se para ser jornalista. Foi para São Paulo, concluiu a faculdade de jornalismo e foi trabalhar em Campinas como jornalista. Conseguiu emprego numa emissora de rádio. Elaborou um programa dirigido à juventude. Como ela era espírita, de família, de berço, a sua programação era alegre, jovial, com gincanas, com concursos, mas com essa pauta espiritualizante. Pensamentos, mensagens, sorteios de livros espíritas. E todos os conceitos que ela emitia eram conceitos de uma pessoa espírita. Sem fazer proselitismo radial, ela era uma espírita fazendo um programa de rádio comum, amada pela juventude campineira. E desse modo, os dias se passaram e ela conheceu um jovem que por ela se apaixonou. A família se deu conta do enamoramento e ficou sabendo, através da própria jovem, que o moço era dependente químico, mas que ela o amava muito e ele a ela. E gostaria de unir-se a ele para ajudá-lo a se libertar dessa tragédia, desse flagício moral, da droga. Sendo uma pessoa maior de idade, os pais respeitaram-lhe o livre-arbítrio e o casamento foi feito debaixo da alegria familiar e das sombras que pairavam o coração dos pais. É sempre uma preocupação. Ela continuou a trabalhar no seu jornalismo e o rapaz nos seus trabalhos, seu serviço, na sua profissão, até que um dia chegou a notícia à sua cidade de que ele a havia assassinado. Foi uma comoção geral na pequena cidade do sul mineiro, porque ela era muito conhecida pelas atividades do centro espírita que ela participava. Juventude espírita, numa cidade pequena, todo mundo sabe quem é. E depois, no seu trabalho em São Paulo, foi um transtorno. E os irmãos com os pais se deslocaram para Campinas para resolver a respeito do funeral, as providências. E a família combinou o seguinte: enquanto o pai com os irmãos foram cuidar do féretro, a mãe da jovem assassinada foi ao encontro do jovem assassino que fora preso em flagrante para chorar com ele, para confortá-lo, porque ela tinha certeza de que o jovem amava a sua filha. Foi o demônio da droga na sua mente, a permissividade dele para ingerir aquele veneno que o transtornara. Sendo uma família espírita, ela sabia que o Criador jamais permitiria que sua filha sofresse alguma coisa que não merecesse. Feitas as cerimônias fúnebres, inumado o cadáver e o rapaz preso, durante muitos meses, todos os finais de semana, a família se deslocava do interior de Minas para visitá-lo na cadeia, para fazer o evangelho com ele, para chorar com ele a amada, querida, desencarnada. Na medida em que o tempo foi passando, vinha o casal, ia ela sozinha, a mãe, e na medida em que ele foi apresentando bom comportamento ao longo do tempo, e já podia sair nos fins de semana, ele saía de Campinas e ia para a casa da mãe da vítima, passar o final de semana, ir para o centro espírita, trabalhar com eles no centro espírita e chorar de arrependimento com a família.
nunca eu houvera visto. O espiritismo vivido numa situação verídica, não era uma teoria de alguém supondo que, era um fato concreto, vivenciado, como Jesus espera que vivamos. Essa família sofreu uma vez só a desencarnação da filha, da irmã, da amiga. Mas não sofreu o ódio, que é pior do que a dor da saudade da desencarnação. Porque o ódio nos macera, nos infelicita, nos destrói gradativamente, nos vai matando aos poucos. Nunca eu me esquecerei do que eu ouvi daquela mãe. Se ele matou minha filha, tirou-lhe o corpo, ele é que precisa de mim. Minha filha resgatou, ele fez para resgatar no futuro. Aquilo cravou-se-me na alma, como um exemplo capaz de me dizer que é possível ser feliz, é possível amar, de verdade, como Jesus propôs. Eu não estava diante de uma família de Júpiter, de Saturno, de Urano. Eu estava diante de uma família aqui, do Brasil, do sul de Minas, amigos meus, trabalhadores espíritas, que na hora dessa dor crucificante, de ver uma jovem ser assassinada pelo próprio marido, soube sublimar a dor, ir ao encontro do criminoso. Nunca me olvidarei. Depois conheci outros tantos casos, em situações parecidas, em situações semelhantes, em situações próximas, em que o amor de Cristo levou os criminosos ao arrependimento, levou os criminosos ao autoencontro, para a renovação. Por isto, o amor em nossas vidas nos chama sempre a avaliar e reavaliar as nossas ações. Os Espíritos disseram a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos que Deus não avalia os nossos gestos em si mesmos. O Criador analisa e considera as razões dos nossos gestos, dos nossos atos. Quantas vezes tratamos alguém com risotas, com risinhos, com muitos salamaleques, por segundas intenções. Queremos dar o golpe logo à frente, queremos pedir alguma coisa, então primeiro paparicamos, bajulamos, para quem olhasse de fora, como fulano gosta de Beltrano, mas o Criador sabe que não é verdade. É o interesse que temos para cobrar depois. Quantas vezes encontramos uma pessoa soturna, fechada, de cara amarrada para nós, e dizemos conosco, que pessoa antipática, mas Deus sabe que não é verdade. Ela é tímida, ela tem medo, e com medo de ser magoada, ela se fecha, ela se tranca, ela se faz de uma pessoa séria, sisuda, ou ameaçadora. É tudo máscara, para ocultar a sua fragilidade. Então Deus vê as razões que nos levam a agir, e não a nossa ação de fato. Quantas vezes o nosso coração está pedindo que a gente faça coisa boa, mas a gente analisa o lado de fora. Ah, mas aí vão me chamar de bobo, vão me chamar de sangue de barata, o que vão dizer de mim? E a gente acaba fazendo tolice, tendo tido uma boa inspiração. De outras vezes nós temos uma má inspiração. Não leve desaforo para casa, reaja, vingue-se. Mas o nosso discernimento nos diz, mas o que eu vou ganhar com isto? Além dessa teia de infortúnio à minha volta, e dessa assistência nefasta de espíritos trevosos, vou fazer o bem. Não importa, o que eu tinha que sofrer, já sofri.
então não me vale a pena fazer outros sofrerem. É tão importante a lucidez que o Espiritismo projeta sobre nossas vidas. E por causa disto, vale a pena louvar o amor. Vamos ver por fim o que é que temos para a nossa análise. Quando pensamos no amor, nos recordamos do notável psicanalista alemão Erich Fromm, num dos livros que reputo como um dos seus mais belos livros, A Arte de Amar. Ele nos diz então: o homem sem amor, a criatura humana sem amor, é uma árvore estéril, sem galhos, sem flores, sem frutos. Que imagem! A criatura humana sem amor é completamente desprotegida. São galhagens secas ao tempo, estéril, sem vida. É tão importante pensar no amor, como essa presença boa do Senhor junto a nós. Avancemos para pensar ainda com Erich Fromm. O amor é o sentimento que busca a união entre os seres. Sentimento que nos leva a superar o do isolamento e da separação. Sem que, porém, o amante e o amado percam a sua individualidade. Quando nós nos amamos, não significa que a gente deixou de ser a gente mesmo. Cada qual continua a ser o que é. Nos unimos, sem perder a individualidade. Por isso não nos tornamos pessoas falsas. Quando nós amamos alguém como esse alguém é. E investimos para melhorá-lo, enquanto investimos para nos melhorar. Por isso é que a nossa amiga resolveu amar aquele jovem drogadito, porque ela acreditou que o poderia transformar. Ele é que não teve a autoestima devida para aproveitar o que ela lhe dava como combustível para que ele se reerguesse por ela apoiado. É tão bonito ver mulheres que têm maridos complicados, às vezes alcoólatras, e elas suportam, não porque não possam abandoná-los, mas porque os amam. E quem ama não abandona, cuida. A esposa que tem um marido assim, ela passa a vê-lo como seu filho. E a um filho a gente não abandona jamais. Sejam quais forem os seus problemas, os seus tormentos. É um filho espiritual, carente. Mas há maridos que têm mulheres tão complicadas, atormentadas, alcoólatras. Não que eles não pudessem se livrar delas, mas porque eles as amam, toleram, suportam, cuidam, investem no seu crescimento, investem na sua recuperação, como investiriam no crescimento e na recuperação de uma filha do coração. Porque antes de que sejamos na terra maridos e mulheres, nós somos irmãos, filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. E por causa disso, o amor é a alma da vida. O amor em Deus faz-nos crescer para a felicidade. Um dia, disse-nos João, Deus amou o mundo de tal modo que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce jamais perecesse, mas tivesse vida impoluta, vida eterna.
Deus amou o mundo e todos quantos no mundo estamos de tal modo que mandou seu Filho mais credenciado para nos servir de guia e modelo. Mandou-nos Jesus. É por causa disso, então, que hoje nos achamos aqui reunidos em nome dEle, nosso estro, nossa inspiração, nosso amor maior na terra. É Jesus. Mas não é esse Senhor crucificado que levamos dependurado num pandantifa. É esse Cristo vivo, excelente, descrucificado, que nos acompanha nas estradas de dor, de dificuldade, quanto nos caminhos de risos e de felicidade. É esse Cristo, ainda incompreendido por nós, esse Senhor que nos espera. Vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Vós sois ovelhas do meu rebanho. E por causa disso, então, vale a pena tratarmos dessa questão do amor em nossas vidas como sendo uma questão de vida ou morte. Não conseguimos viver abundantemente como propôs Jesus, fora das lidas do amor, até chegar a Allan Kardec e dizer-nos: fora da caridade não há salvação, retificando as ideias ancestrais de que era fora da igreja que não havia salvação. Allan Kardec retifica e diz que é fora da caridade. Aquela caridade como a entendia Jesus. Benevolere, indulgere, perdonare. Indulgência para com as faltas alheias. Benevolência para com todos. Perdão das ofensas. Era esse sentimento que Allan Kardec deixava vazar ao estabelecer que fora da caridade não há salvação, mas como a caridade é o amor em ação, é um amor dinâmico, é o amor ativo, é o amor que se espalha. Mas como o evangelista João estabeleceu que o amor é Deus, fora do amor, fora de Deus, fora da caridade, somos galhos inertes, árvores estéreis, sem folhas, sem flores, sem fruto. Fora de Deus, que é amor e caridade, não há salvação. Não há equilíbrio, não há harmonia. Não foi à toa que o Cristo nos recomendou tantas vezes: nisso reconhecerão que sois meus discípulos, amai-vos uns aos outros. Amai-vos tanto quanto vos amo eu. Amai-vos. Eis o primeiro ensino, nos diz o Espírito de verdade. Instruí-vos, eis o segundo. Não adianta a gente ter instrução sem o amor. Daí o primeiro mandamento é o amor. E nos deu apenas dois. 2 mandamentos vos deixo: amai-vos e instruí-vos.
Instrução não significa apenas cursos acadêmicos, cursos escolares. A instrução é essa reflexão em torno da vida, esse amadurecimento em torno das coisas que fazemos, essa racionalização dos episódios, essa busca da interação com o bem, ainda que isso nos custe lágrimas, dificuldades, renúncias. Nestes dias de tanto desamor, publicado pelas mídias, nos jornais, é só crime e violência, sangue, miséria moral, torpeza, corrupção. As primeiras notícias dos telejornais são misérias, desastre, corrupção, politicagem, guerras. Os nossos assuntos passaram a girar em torno disso. Mas Jesus Cristo nos está convocando ao amor. Vamos falar dos nossos filhos, os que passaram no vestibular, os que conseguiram empregos, os que se casaram, aqueles que estão vivendo em paz, em harmonia. Falemos dos nossos netos, falemos dos nossos amigos, das coisas que representam para nós mensagens de vida. Ocupemos o nosso espaço mental com as coisas que nos fazem felizes. O amor em nossas vidas. Tudo que fizermos, coloquemos a nossa pitada de amor, a nossa dose de bem-querer, a nossa confiança em Cristo. Aquele que é gari, aquele que é lavrador, o que é professor, médico, odontólogo, juiz, o que é promotor público, advogado. Qualquer que seja a nossa profissão, cozinheiros, barbeiros, cabeleireiros, aquilo que a gente estiver fazendo, vamos fazer com amor. Imaginemos um cabeleireiro lidando o dia inteiro com as cabeças dos outros e sabendo que pelo seu centro de força coronário, essa criatura está absorvendo as nossas energias como quem lhe aplicasse um passe. Que responsabilidade a do cabeleireiro. Quantas vezes a gente sai do cabeleireiro com dor de cabeça, atormentado, não sabe como é que estava a vida do profissional, o que ele carregava por dentro e que derramou sobre nós, ao sairmos de casa pela manhã, ou a qualquer hora, para atendimento médico, jurídico, ou para os nossos trabalhos de estilo, manicure, pedicure, cabeleireiro, façamos a nossa prece. Porque nós não sabemos como vamos encontrar as pessoas que nos atenderão. Envolvamos-las previamente na nossa energia boa, emitamos do nosso coração na direção deles. Senhor, abençoa quem me vai atender. Para que quando tenham contato conosco, o impacto das nossas energias cria um bom campo, porque senão o médico não atina com a nossa doença. Ele vai dizer que a gente não tem nada, ou vai dizer que a gente tem tudo, dependendo da sintonia em que ele se encontra. Poderemos encontrar o advogado com boa vontade, ou aquele de má vontade, que tudo para nós será difícil. Encontraremos o lavrador, a lavadeira, a cozinheira, que derramará na nossa comida o plasma negativo do seu temperamento. Vivemos num mundo de energias, e o amor é a maior de todas elas. É a energia de maior frequência vibratória. É o amor que se apresenta como luz para as nossas vidas. E hoje, que evocamos essa sinfonia do Natal, quando os nossos ouvidos já escutam ao longe o bimbalhar dos sinos natalinos simbólicos, o balir das ovelhas, ou quando divisamos
a luz formosa da estrela de Belém, a projetar claridade sobre as nossas expectativas de um ano melhor. É tempo de amar, de colocar amor em nossas vidas. Que cada qual de nós, que já sintonizou com o Espírito do Cristo, com essa alma natalina de Jesus, comprometemo-nos a distribuir em nossa casa quando chegarmos, com os nossos colegas de trabalho profissional, uma côdea que seja desse pão da vida que a doutrina espírita nos permite fruir nesta oportunidade. Porque somente o amor em nossas vidas nos ensejará felicidade, paz, essa paz que desejamos uns aos outros nos finais de ano. Somente o amor em nossas vidas abrirá os nossos olhos para a autovalorização.